tua vontade é perfeita e agradável, meu Deus. Boa noite. Você pode sentar. Pessoal, obrigado. Aleluia. Aleluia. Boa noite, querido. Você está bem? Tudo em paz? Você já jantou? Uns sim, outros não, né? Naquele meio a meio. Eu também não jantei ainda, estou no time do que não jantou ainda. Mas daqui a pouco vai dar certo, né? Você está bem? Semana abençoada. Pronto para receber mais de Deus? Amém. Não porque sou eu que estou aqui, querido, mas porque o Espírito Santo está aqui. E a pessoa mais interessada em usar a tua vida se chama Espírito Santo. Porque ele, muito mais do que você mesmo, muito mais do que eu, sabe todo o potencial que eu e você carregamos. Tenha você 18 anos como eu, tenha você 88 anos como, né, Bruno. Independente da idade que se tenha, o Espírito Santo tem algo para fazer com as nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Diga, creio sim, senão não estava aqui. Diga. Nós nos ajuntamos como igreja, querido, justamente para isso, para nós aprendermos ainda mais do Espírito Santo e com os nossos irmãos, porque o teu irmão que está ao teu lado foi colocado aqui nesta comunidade por Deus, não simplesmente para ocupar uma cadeira, mas para trazer o ensinamento que Deus quer para a tua e para a minha vida. Amém? Porque existem coisas no nosso irmão que está sentado ao nosso lado que vão nos fazer crescer. Amém? E é por isso que nós hoje vamos aprender um pouco sobre esse tema que eu estou estudando sobre ele. Na verdade, eu não estava com a pregação ainda pronta. E ontem de noite o pastor Lucas me liga e fez: ó, pastor John disse que tu vai pregar. Aí ele jogou logo a bomba para quem pode mais, né? Não deixou no colo dele não. Disse: pastor John disse que vai pregar amanhã lá em Poço do Boi. Eu digo, obrigado pelo carinho, pelo amor, pela disposição em me avisar 10h30 da noite, do dia antes, né? Mas amém. Vamos seguindo. E eu vou pedir, querido, para você abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Abra a sua palavra lá, seu dispositivo tecnológico, aí sua Bíblia, o que quer que seja. Mas vamos ler um pouco. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. Ele diz o seguinte: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Este verbo a que ele está se referindo é Cristo, é Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que não, o mundo não conheceu? Porque quando Jesus encarnou, o mundo onde ele habitou não conseguiu enxergar que ele era o Cristo. Apenas alguns poucos que estavam ali com ele. Versículo 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam, de fato até o crucificaram. Os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 16: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Fecha teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Filho que veio e morreu no nosso lugar, e obrigado pelo teu Santo Espírito que nos foi enviado a partir deste ato divino de Cristo de morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, porque sabemos que estás aqui esta noite. Muito obrigado porque você preparou o coração de cada um destes meus irmãos para estar aqui esta noite. E, Espírito Santo, eu te peço, oro a ti, que eu não seja aqui um mero palestrante, mas que de fato eu seja usado como uma ferramenta de Deus para trazer ao coração de cada um destes meus irmãos crescimento, para que eles possam sair daqui essa noite melhores do que chegaram aqui, para que eles saiam daqui com algo a mais que possa influenciar suas vidas a crescerem, a eles estarem num degrau a mais contigo, Espírito Santo. Me ajuda nessa noite a pregar para estes meus irmãos, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Querido, esse texto é um texto muito rico, é um texto que nos fala sobre muitas coisas. A partir desse texto, a gente poderia tirar muitos ensinamentos. Eu saí até anotando aqui algumas coisas que eu consigo identificar nesse texto, como, por exemplo, gratidão e ingratidão, desconhecimento ou expectativas erradas, as pessoas não reconheciam Jesus, amor, direitos, nos foi dado o direito de sermos feitos filhos de Deus, graça, muitas coisas, querido, a gente pode usar esse texto para aprender. Mas o tema que eu queria que nós usássemos esse texto aqui como base, como trilho para aquilo que a gente vai falar, é como eu me torno a igreja que eu sou. E aí você talvez olhe para mim e diga: Anthony, seu tema é incongruente, não tem como eu me tornar aquilo que eu já sou. E existe na teologia um conceito chamado conceito do já e ainda não. Por que já e ainda não? Porque algumas coisas nós já somos. Quem aqui já é filho de Deus? Amém. Quem aqui já pertence ao reino de Deus? Amém. Somos filhos de Deus, amém? Mas já somos perfeitos? Levante a mão quem é perfeito e eu vou pedir para você orar, começando por mim. Então nós já temos algumas características daquilo que nos aguarda futuramente, porém ainda não somos tudo aquilo que nos tornaremos algum dia. Amém? Por isso que existe esse conceito do já e do ainda não, pois nós, como falamos, já somos filhos de Deus, já somos reino de Deus, nós já somos corpo de Cristo aqui nessa terra. Amém? Já somos sacerdócio real, já somos nação santa, nós já somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Porém, nós ainda não vivemos a plenitude de tudo isso. Ainda não estamos nesse nível de sermos chamados de varões perfeitos. Nós ainda não estamos completamente com a nossa mente renovada. Quem lembra lá do que Paulo fala em Romanos 2, nós precisamos renovar a nossa mente. O nosso corpo, ainda, a Bíblia fala que aquilo que é corruptível ainda não se revestiu de incorruptibilidade, aquilo que é mortal ainda não se revestiu de imortalidade. Então nós já estamos vivendo algumas coisas, mas ainda falta um bocado. Amém? Ainda existe um processo.
a ser percorrido por mim e por você. E esse processo é a minha e a tua caminhada com Cristo. Amém? Precisamos estar nessa caminhada, atentos, pois ainda existem partes da minha e da tua vida que precisam ser transformadas. Por mais que nós já não sejamos mais pecadores, uma vez que nossa natureza foi trocada, no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa natureza foi trocada. Nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser redimidos, passamos a ter a natureza de Cristo. E por mais que nós já tenhamos essa natureza transformada, a nossa mente, que foi moldada segundo o mundo, ela ainda traz orgulho, ela ainda traz pecados de estimação, ela ainda traz tantas e tantas outras coisas que a gente ainda não conseguiu se apartar dessas coisas. E aí você pode, mas eu já estou num grau muito bom, eu já não erro mais nisso, eu já não erro mais aquilo. Mas, querido, por mais que a gente já esteja num grau muito bom, eu tenho certeza que lá dentro, no nosso íntimo, quando ninguém está nos olhando, a gente aqui e acolá ainda faz algum deslize. Não sei você, mas pelo menos eu, comigo, ainda tem, querido. Ainda erro que só, graças a Deus. Porque todo mundo que me conhece minha esposa, fala que ela vai para o céu com tripa e tudo. Pelo fato de aguentar esta obra aqui. Que vem aí nesse longo período de tempo, Jesus, sendo trabalhado, sendo transformado. Mas ainda não cheguei na plenitude. Chegou, Bruno? Não, né? Está mais perto do que eu, graças a Deus que ele é um menino bom. Mas eu, querido, né? A vida às vezes... a vida às vezes presenteia um ou outro com uns langanha a mais, umas coisas a mais para soltar. Mas estamos nessa caminhada, amém? E hoje hoje nós iremos tentar aprender um pouco mais de como a gente se torna essa igreja que Cristo quer que sejamos. Amém? Fomos chamados para viver em comunidade. Porque a Bíblia diz que o homem aprende com o outro homem, assim como o ferro afia o outro. É por isso que nós estamos em comunidade, para aprendermos uns com os outros. Meu irmão, depois de mim, somos 5, e o depois de mim, Alberto, ele é pastor lá em Recife, e ele é pastor e trabalha numa missão mundial, ele faz um negócio aí pelo meio do mundo, ajudando algumas igrejas. E, querido, ele ama chegar em locais como esse aqui e se sentar com os sábios da região, aqueles que têm um pouquinho mais de idade, aqueles que, como diz o meu chefe, o diretor nacional da empresa que eu trabalho, ele diz, aqueles que são jovens há mais tempo, né? Já estão ali há 60 anos sendo jovens, há 70 anos sendo jovens. E meu irmão gosta de sentar com essas pessoas porque existe sabedoria no caminhar dessas pessoas, que nós precisamos ser humildes para ouvir essa sabedoria e aprender com ela. Porque a Bíblia fala que os jovens, eles são a força da igreja. Mas a Bíblia também diz que nós precisamos habitar na multidão de conselhos. Porque na multidão de conselhos existe sabedoria. Quem eram os conselheiros daquela época? Não eram os novinhos de 25 anos. Eram os anciões daquela época. E por isso que nós estamos dessa forma. Uns mais novos, outros um pouquinho novos há mais tempo, né? Para não chamar de mais velho, vai que ele, né? E habitando dessa forma, aprendendo dessa forma, nos tornando igreja. A igreja é para isso. Eu vou pedir para você abrir lá em 1 João, capítulo 4. Diga assim, eu sou tal qual Cristo é. Não é uma arrogância falar isso. Não é uma mentira falar isso. Veja o que é que 1 João capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz. E nós conhecemos e cremos
no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto, que isto, essa permanência em Deus, essa permanência no amor, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Quem é Ele aqui que ele está se referindo, querido? Cristo. Segundo Cristo é, eu e você somos. Nós temos repita comigo, a natureza de Cristo. Mas a mente ainda precisa ser transformada. Amém? Já somos tal qual Cristo é? Sim, já somos tal qual Cristo é. Mas já estamos conformados na exata imagem de Cristo? Não. Nesse ponto ainda não. Esse ponto ainda estamos trilhando, ainda estamos caminhando. A nossa natureza de filho, sim, ela é tal qual Cristo é, como acabamos de ler aqui em 1 João 4,17. Mas as minhas ações, palavras, pensamentos, essas coisas elas ainda não são completamente trabalhadas e modificadas, alinhadas com a palavra. Ainda não. Se assim não fosse, Paulo não teria dito o que disse, que a gente citou nesse instante. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero ler com você. Ele diz o seguinte: não vos, na Almeida Revista Atualizada, eu vou ler em duas na verdade, mas começando pela Almeida Revista Atualizada, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito de uma versão chamada Bíblia Amplificada. Ela não tem em português, ela só tem em inglês, por enquanto. Mas eu vou ler para você ela aqui traduzida. Ela diz o seguinte, esse mesmo versículo aí, Romanos 12, 2, na Bíblia Amplificada, ela diz: não estejam conformados a este mundo ou esta época, formados após ela e adaptados aos seus costumes externos e superficiais, mas sejam transformados ou modificados pela inteira renovação da mente de vocês, por seus novos ideais e suas novas atitudes, para que vocês possam provar para si mesmos o que é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Assim, as coisas as quais são boas, agradáveis e perfeitas do ponto de vista de Deus para vocês. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que existe um processo a ser vivido, e este processo é justamente a renovação da nossa mente, a mudança dos nossos hábitos, a mudança das nossas atitudes, a retirada de nossa mente de tudo aquilo que nós fomos criados. Ninguém, por mais que tenha nascido dentro da igreja, a gente não convive 100% só com a igreja, a gente convive no mundo, a gente habita no mundo, e esse mundo traz para mim e para você um monte de ensinos que não pertencem à Bíblia. A escola traz um monte de ensino que não pertence à Bíblia, que estão contra a Bíblia. Nós precisamos muitas vezes de lutar para nos retirar desses ensinamentos, para tirar esses ensinamentos da nossa mente, porque todos esses ensinamentos criam em nós algo chamado sistema de crenças, e esse nosso sistema de crenças decide tudo o que nós fazemos. Existe um estudo americano que determina que 95% das nossas decisões diárias, elas são tomadas automaticamente, e elas são feitas como? Com base no nosso sistema de crença. Ou seja, se o nosso sistema de crenças é errado, 95% das nossas decisões diárias, elas estão baseadas em algo que é errado. E se isso foi construído ao longo de toda uma vida, por mais que a gente se esforce, vai existir algo ainda para ser corrigido. Porque Paulo diz, nós ainda enxergamos como que através de um espelho. E o espelho que Paulo falava não é o espelho de hoje perfeito, é o espelho daquela época, que não mostrava a imagem perfeita. Nós enxergamos como que por um espelho, diz ele lá em Coríntios. Mas chegará o tempo em que nós conheceremos da mesma forma que somos conhecidos. Até que este tempo chegue, nossa vida ela tem que ser transformada dia a dia, arrancando de nós as crenças que não prestam para colocar aquilo que presta. E eu só passo a
realmente viver segundo as crenças que a Bíblia quer, quando aquilo que eu acho que é impossível se torna para mim possível, porque não existe nada impossível para aquele que acredita em Deus, porque Ele mesmo disse, se creres, tudo é possível ao que crê. Só que nós muitas vezes estamos vivendo a vida sem enxergar que servimos a um Deus grande. Um Deus que para Ele tudo, T-U-D-O, tudo é possível. Tudo é possível. E muitas vezes a gente está limitando o agir de Deus em nossas vidas, não porque seja uma decisão deliberada nossa, mas porque o nosso sistema de crenças não consegue nos permitir viver a vida que Deus tem para mim e para você. Porque não existe uma comunidade, por mais que a gente estude a Bíblia, estude o Velho Testamento, por exemplo, e veja o que aconteceu com aquele povo não era igreja. Por isso nós precisamos aprender a nos tornarmos a igreja que nós já somos, porque Cristo tinha uma visão da igreja diferente daquela que eu e você temos. Não somos ainda uma igreja perfeita, estamos longe de andar dentro de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Ou você acha que se fôssemos uma igreja perfeita, não estaria acontecendo milagres em todos os cultos que nós tivéssemos aqui? Você acha que as coisas não estariam acontecendo? Pessoas ainda estariam passando por problemas? Não estariam passando por problemas, porque a igreja perfeita estaria habitando na terra. Mas ainda não somos essa igreja perfeita. E nós precisamos ir mudando o nosso sistema de crença para que essa perfeição vá chegando e nós possamos ser para o lado de fora a expressão verdadeira de Cristo. Essa é a nossa vida, sermos para o lado de fora o Cristo que elas nunca vão enxergar em outra pessoa. Porque eu e você somos chamados para sermos, preste atenção na palavra, cristãos. Quando essa palavra foi dada aos discípulos de Cristo, estavam chamando eles de pequenos cristos, de pequenas porções daquele que havia pisado aqui na terra, daquele que havia ressuscitado pessoas, daquele que a mulher tinha tocado nele sem que ele nem visse, ela foi curada. E nós não estamos vivendo a contento de tudo isso, porque Pedro, por menor que ele estivesse vivendo de tudo aquilo, a sombra dele passava e as pessoas eram curadas. A sombra de você curou quem já? A minha acho que espantou foi o gato. Não muito. Não curou ninguém ainda. Acho que fez foi matar também o grilo, o pobre do grilo, passei por ele. Estamos muito longe de viver aquilo que nós somos. Porque a nossa limitação mental não permite que a gente chegue lá. E nós precisamos todos os dias entender que existe um processo acontecendo em nossas vidas e precisamos aceitar esse processo e ir largando aquilo que não presta. Nós estávamos aqui adorando e louvando ao Senhor e Deus trabalhando no meu coração, Deus conversando comigo, falando coisas que Ele nunca tinha falado. Eu relativamente triste por algumas coisas que eu não posso ter, não é pecado, mas é uma forma minha de ser, e que eu preciso ir abandonando e largando essas coisas, e triste com isso, a gente louvando aqui, mas eu triste no meu coração por essas coisas que Deus vem trabalhando justamente em razão dessa pregação que eu vinha construindo. E Deus fazendo um paralelo, enquanto estávamos aqui, um paralelo entre a minha relação com Deus, a minha relação com algumas outras pessoas que estão ali dentro do meu círculo de convivência. E o Espírito Santo me consolando. Você está dentro de um processo. Não é do dia para a noite. Existem coisas que muitas vezes vão ter marcado a gente tão forte, querido, que vai dar trabalho às vezes até para a gente identificar, que irá mudar. Amém? Então existe esse processo, e Paulo fala um pouco mais sobre esse processo, nós vamos ler um pouco mais para entendermos como é esse processo.
Vou pedir para você abrir lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Paulo fala mais algumas coisas muito, muito, muito fortes nesse texto aqui. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne, isso é Paulo falando. E ele vem dizer por que é que se outros achavam que poderiam confiar em si mesmos ou na carne, por que é que ele poderia confiar ainda mais? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai dizer o porquê agora. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, ele estava dizendo, olha, dentro daquilo que você pode enxergar, dos atos de alguém perante a lei, perante aquilo que foi estabelecido por Moisés, ninguém passava de mim, eu era melhor do que todos. Então, se alguém poderia confiar ou ser justificado perante aquilo que fazia, ou a obediência que tinha na lei, ninguém poderia passar Paulo. Ele estava dizendo isso, eu sou irrepreensível, Paulo dizendo. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte. Oh, aleluia, meu irmão. Paulo estava dizendo, olha, tudo isso aí que eu achava que para mim era benefício, tudo isso que para mim aí eu enxergava, oferir algum lucro com isso, tudo isso eu considerei como perda, nada disso aí para mim significa mais alguma coisa, porque eu preciso chegar a um nível que ninguém na face da terra vai ter ou chegar, se não for através de Cristo. E como que eu vou fazer isso? Conhecendo a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Do versículo 9 ele fala algo fantástico, que ele meio que complementa, vamos colocar dessa forma. Eu vou fazer um adendo aqui nesse versículo 9, que ele diz, não tendo justiça própria que procede da lei. Vai rapidinho lá para Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, abra lá, por favor. Aleluia. Gálatas 4 diz o seguinte, a partir do versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Diga, para me resgatar. Existia uma lei que estava sobre mim e sobre você. Existia uma dívida que era sobre mim e sobre você. E ele veio nos resgatar dessa dívida e dessa lei, do jugo da lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga, eu sou filho. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não sois mais escravos, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros por Deus. E só isso aqui já era motivo da gente jogar tudo para cima, meu amigo. Sair correndo no meio do mundo aí.
doido, dando bicuda no pobre dos sábios que aparecesse no meio da frente. Porque somos herdeiros em Deus. Não é? Meu irmão, por mais rico que seja a sua família, e por mais que ela vá deixar dinheiro para você, nada vai se comparar a sermos herdeiros daquele que criou todas as coisas. Aquele que disse, haja luz, e a luz apareceu. Oh, meu irmão. Só o fato de sermos chamados filhos de Deus. Já era motivo mais do que suficiente para a gente gritar glória a Deus, dar um sorriso, olhar para o irmão e achar ele bonito. Por mais que você esteja olhando para Fábio, mas ache, meu irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Aleluia! E como eu falei para você, é esse processo que Paulo fala aqui, voltando já, eu só queria fazer esse adendo para falar que nós somos resgatados da lei. Fomos resgatados da lei. Nós obedecemos a lei não mais por obrigação, mas obedecemos a lei por amor a Deus. Lá em Gálatas também, só para a gente complementar esse adendo que eu falei aí para você, Gálatas capítulo 5, versículo 4, ele diz, vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. A nossa justificação ela não vem mediante a lei, a nossa justificação ela vem por aceitarmos a obra daquele que veio morrer por mim e por você, Cristo, e por aceitarmos essa obra. É que eu me submeto à lei, não porque eu sou obrigado a isso, mas porque eu amo o Senhor que entregou a vida dele por mim e por isso eu obedeço. Não porque tenho uma obrigação de fazê-lo, mas porque amo a Cristo. Amém? E o fato de amar a Cristo me torna filho de Deus e herdeiro por Deus. Aleluia. Voltando lá para o outro versículo que eu tinha mencionado. Lá em Filipenses capítulo 3, agora versículo 10. Não, vamos ler o 9 para você pegar o fio da meada do que eu estava falando. E ser achado nele, Cristo. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé. Diga, a minha justiça. Não, fale como que... Eu sei que teve os que não jantaram, não. Eu sei que tem esses que não jantaram, beleza. Aceitável você não falar tão alto, não, tudo bem. Mas faça uma forcinha. Diga assim, a minha justiça não é pela lei, é pela fé. Aleluia. Repita comigo, só para a gente ser didático. Eu quero que o fato de repetir, aí pode perguntar a qualquer pessoa que é professor, o fato de pedir para as pessoas repetirem é para que fixe na sua cabeça, porque está saindo da sua boca o que você está falando. Então diga assim, a minha justiça não é porque eu obedeço à lei. É porque eu creio em Cristo. Aleluia. Aí, me dá liberdade para eu pecar? Não. Não dá liberdade para a gente pecar, não, querido. Não é que a gente, agora porque não estamos mais debaixo da lei, significa então dizer que eu tenho espaço para pecar. Não é isso. É porque nós não temos mais a obrigação de nos submetermos à lei. Porque as pessoas que estavam debaixo da lei de Moisés, elas eram obrigadas a obedecer os 613 mandamentos, senão elas não teriam o direito de entrar no céu. Mas esse direito nós não temos porque obedecemos os 613 mandamentos. Esse direito nos foi dado porque Cristo morreu por mim e por você. Porque o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. E quando Deus olha para nós, Ele não enxerga 613 mandamentos sendo obedecidos. Ele enxerga o sangue de Cristo, que pagou todos esses mandamentos. E eu me submeto a Ele e obedeço. Porque não tem como obedecer os 613, querido. É impossível a gente andar dentro da obediência daqueles 613 preceitos e mandamentos. Mas tem como eu amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E Cristo diz, nesses dois se resume toda a lei. O fato de eu estar dentro desse processo, nós vamos falar um pouco mais sobre ele aqui, mostra para mim que eu não sou perfeito, vou falhar, mas eu sigo amando a Deus.
Eu sigo amando a meu irmão. Por mais que muitas vezes eu queira arrancar a cabeça dele. Mas eu amo a meu irmão. E o fato de eu amar meu irmão, errei com ele, errei, meu irmão me perdoe. Ela tem que me perdoar todo dia. É porque casou, acabou, meu filho. Não tem mais o que fazer, não. Ela não pode nem me devolver para minha mãe mais. É porque minha mãe não ia querer mais mesmo. Ela disse, já me livrei. Agora a bronca é tua, te vira. Quero mais não. Mas por mais que eu erre com meu irmão, eu chego lá e digo, meu irmão, me perdoe. E ele vai me perdoar, porque Jesus disse aí é 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Por dia. Dá nem tempo de errar isso tudo. Mas dá tempo de perdoar todas as vezes que forem necessárias perdoar. Por mais que o cabo vai perdoar, eu vou perdoar. Filho de Jezabel, eu vou perdoar. Aleluia. Como eu falei, a gente precisa aprender a perder, a eliminar, a ir apagando esse sistema de crenças que está em nossa mente, que nos impede de alcançarmos coisas que Cristo separou para mim e para você. Precisamos aprender a perder. Eita, esse aqui pelo menos comigo, querido. A perder o orgulho, meu irmão. Não, comigo não. Mas tá na unha, que eu sou. Precisamos aprender a perder esse orgulho. A perder as nossas certezas. Não, o certo sou eu. Quem é casado aqui? Você sabe que o certo quem é sua mulher. Nunca você. A gente tem que aprender a submeter, amém? Deixa ela ficar como certa. É melhor viver feliz do que ter razão. Ai, meu Deus do céu. É melhor ver feliz, querido. Rindo, brincando. Depois vai pro banheiro, dá uns gritos lá debaixo do chuveiro e tá tudo certo. Esfria a cabeça, né, Fábio? Mas perdendo essas certezas, essas coisas que a gente constrói em cima de um castelo de poeira, meu irmão. A nossa base não é mais essa, não. Não são as nossas certezas nem o nosso orgulho. A nossa base é Cristo. E Cristo manda que nós larguemos todas essas coisas. E fiquemos com Ele. Com os ensinamentos que Ele quer que fiquemos. Para que a gente consiga chegar ao ponto de ser aquilo que a gente falou. Ser o Cristo que as pessoas vão enxergar lá fora. E que elas vão querer ver. E que elas vão olhar e vão dizer, rapaz, por que é tão diferente a vida desse rapaz? Por que é tão diferente a vida dessa menina? O pau torando, o sangue dando na canela, mas ela feliz, ele feliz. Porque o nosso sistema de crenças começa a nos mostrar que a nossa felicidade ela não está lastreada, não está baseada naquilo que a nossa situação no mundo está. Não é porque a minha conta está cheia de dinheiro, ou por conta disso, ou por conta daquilo outro. É porque eu sirvo a Cristo. E por mais que as coisas aparentemente não estejam dando certo, eu estou com Cristo. Acabou. Eu estou com Cristo que me fez herdeiro de Deus. Acabou. O restante não me importa. É essa a nossa base. Nosso sistema de crença começa a ser mudado para isso. Para acreditar dessa forma. Amém? E aí um detalhe sobre esse processo que nós precisamos andar nele e perdendo essas coisas, perdendo esse sistema de crença, perdendo esse orgulho, perdendo essas certezas. O interessante é que a gente não consegue simplesmente perder e não colocar nada no lugar. A gente precisa substituir essas coisas. A nossa mente ela não foi feita para habitar um vazio dentro dela. Alguma coisa precisa entrar no lugar quando a outra coisa sai. E como é que a gente vai colocar coisas novas? Pela palavra. É essa palavra quem vai ser a nova água que vai encher esse vaso aqui. E se tem lá uma água que não presta, uma água salgada, salobra, eu preciso retirar aquilo ali e colocar outra, colocar uma nova.
Porque Deus vai nos renovando. A Bíblia fala, Jesus fala, ele diz, eu não posso colocar vinho novo em odres velhos. Senão eu vou perder tudo, vou perder o odre, ele vai se rasgar, vou perder o vinho, vou perder tudo. Então eu preciso ir trocando essas coisas. Preciso pegar um odre novo para colocar um vinho novo. Mas nós precisamos soltar essas coisas. Soltar essas crenças que nos impedem de receber o vinho novo de Deus. E olha, esse vinho novo você não vai recebê-lo só aqui na igreja não. Não, em casa, como eu falei para você, estava a gente louvando aqui e Deus tratando com o meu coração. Porque a qualquer momento Ele quer nos usar, a qualquer momento Ele quer colocar o vinho novo, mas Ele precisa que esse vinho novo seja colocado num odre novo. Então vá largando essas coisas, meu irmão. Vá deixando essas coisas velhas se eslangarem e vai para trás, para ir recebendo vinho novo e se tornando a igreja que nós precisamos ser. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedentes de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Efésios, Paulo lá em Efésios diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Primeiro, são todas as sortes de bênçãos que nos foram dadas. Através de quem? Do Espírito. Onde é que as coisas estão? Nas regiões celestiais. Por que é que elas estão lá? Porque lá não vence. Não tem prazo de validade lá. Aqui tem. Mas enquanto estiver lá, não tem. Por isso que a qualquer momento a gente pode ir lá e pegar. Versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 2. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais, para os que são espirituais. Como é que eu aprendo do Espírito Santo? Como é que eu me conformo à imagem de Cristo? Como é que eu me torno a igreja que Cristo quer que eu seja? Relacionamento. É por isso que a gente habita como igreja, porque nós precisamos ter dois tipos de relacionamento. Primeiro, uns com os outros. Segundo, com Deus. Não nessa mesma ordem, mas precisamos estar em relacionamento, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. Por isso que quando Jesus foi perguntado qual o maior mandamento, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, e semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. São esses relacionamentos que vão nos fazer crescer. Como é que eu vou entender as coisas espirituais que eu tenho na região celestial? Apenas quando eu me relaciono com Cristo. Ele disse: ei, entra no teu quarto, fecha a porta. Sabe por que ele diz entra no teu quarto e fecha a porta? Porque naquele momento é só você e ele, acabou, não tem mais ninguém ali para atrapalhar a convivência sua e de Deus. Porque aquilo que Deus quer tratar com você, Ele quer tratar, presta atenção, com você. Não é com A, ou com B, ou com C, é contigo, meu irmão. Quando ele foi mostrar os sonhos a José, ele não mostrou primeiro ao pai de José: ó, esse sonho aqui eu vou dar ao menino, porque ele vai ser assim, assim, assim. Não. Ele mostrou os sonhos a quem? A José. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai mostrar a você. Não é a outro. Agora, para isso precisa de relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a porta. E ali Deus vai começar a te ensinar. E nós vamos, a partir daquela convivência com Cristo, nós vamos aprendendo isso, nos tornando iguais a Ele. Porque a Bíblia está aqui para que a gente aprenda, para que a gente leia, para que a gente compreenda as ações de Deus com uma pessoa, com outra, como foi que Cristo fez. Mas
é o nosso relacionamento com Cristo que vai nos fazer sermos iguais a Ele. Eu não sei quem aqui tem filho, eu tenho 2 filhos, um de 14 anos e um de 6 anos. Sabe que lá em casa, eu e a Aline, a gente não construiu um apanhado de regras e preceitos que meus filhos devem ler e entender, e a partir do entendimento daquelas regras ali, ele vai ser igual a mim. Isso não tem lá em casa. Você fez um monte de regra para dar ao seu filho? Não, por quê? Porque quando ele nasceu, ele nem ler sabia. Como é que meu filho começa a ser tal qual eu sou? Porque ele convive comigo. Porque ele me conhece. Guilherme conhece a forma como eu giro a chave para abrir a porta. Eu giro a chave para abrir a porta, começa a subir a escada, ele já está na porta assim: papai! O que é isso? Relacionamento. Meus filhos conhecem a forma, eles conhecem até meus silêncios. Se é um silêncio bom, se é um silêncio ruim. Conhece minha respiração. Pela minha respiração, o Gil sabe se eu estou bem ou não. Isso não foi pelas normas que eu dei para eles aprenderem. Foi por eles conviverem comigo. Foi porque quando a gente fecha a porta da nossa casa, dentro da nossa casa nós somos uma família. Quando Deus fez a mim e a você, Ele queria uma família. Ele queria adoradores. Meu irmão, ele já tinha os anjos para adorar Ele, que cantava melhor do que nós muito. Pelo menos melhor do que eu muito, meu amigo. Porque pensa num cabo para cantar ruim. Ele queria uma família. Ele queria que pessoas que fossem imagem e semelhança dele. Gil, ele é a minha imagem, ele é parecido comigo. E ele se torna semelhante a mim porque ele convive. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Peixe do mar, sobre as aves do céu, não sei o quê, 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 não sei o quê. Mas todos os dias, quero que Deus vinha fazer com o homem conviver. E aí, Adão, como foi? Rapaz, aprendi um negócio diferente hoje, Deus. O que foi? Poxa, estava querendo comer um peixe, eu chamei o peixe veio. Ué, isso foi nada, tu conseguiu, consegui. E pegar essa onda do peixe ali, ó, lá mais na frente. Fosse comprar lá, fui andando, não sabia nada ainda. Adão dizendo a Deus. Convivência. Meu filho chegou para mim hoje e fez: eita pai, marquei 2 gols. E como foi o gol? Foi assim, e foi assado. E como é que tu joga? Assim, e tal, e não sei o quê. A gente começa a se conhecer. Como é que a gente vai conhecer a Cristo se não convivemos com Ele? Primeira coisa, precisamos conviver com Ele, precisamos ter relacionamento com Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta. É só você e ele agora. Acabou, os outros não. Não. Os outros que arrumam o quarto deles. Mas no meu quarto não dá para fechar a porta. Vai pro banheiro, meu irmão. Fecha a porta no banheiro. Deixa o celular fora do banheiro. Levar o celular pro banheiro, acabou. Mas vá para algum canto onde fique só você e Deus. Só você e Cristo, só você e o Espírito Santo. E esse relacionamento vai começar a moldar as nossas vidas. O outro relacionamento que é necessário, a gente já meio que pratica, vindo para a igreja, convivendo com o nosso irmão. Não é interessante toda vez que o culto termina, muita gente fica ali fora, batendo papo, conversando, se relacionando, para conhecermos uns aos outros. Para às vezes entendermos o que é que o nosso irmão está passando. E eu poder ser a ajuda que ele precisa. Ser Cristo para ele. Meu irmão está precisando de quê? Estou precisando de uma oração. Minha mãe está assim, está assado. Meu filho teve isso, meu pai teve aquilo outro.
Pode orar comigo? Posso, meu irmão. Se dois se juntarem, ligarem na terra, está ligado no céu. Acabou-se. Bora orar. Como é que eu vou saber como é que meu irmão está, se eu não paro para conversar 2 minutos com ele? Como é que eu me torno a igreja que eu já sou? Relacionamento com Cristo e entre os irmãos. Você recebe essa palavra, meu irmão? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel, Pai, conosco. Muito obrigado, porque o Senhor tem a cada dia, Pai, transformado nossas vidas. Tens, Pai, a cada dia nos conformado ainda mais à imagem de Cristo. E, Pai, que nós possamos sair daqui com o coração pronto para nos relacionarmos mais contigo, para termos mais tempo de convivência contigo. Que a gente possa, Pai, parar e dedicar, nem que seja ali 5, 10 minutos, para estarmos a sós contigo, para entendermos de Ti, Pai, tudo aquilo que nós temos nas regiões celestiais em Ti, Pai, em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente consiga moldar nossas vidas, não baseado no nosso sistema de crenças que a gente trouxe do mundo, mas baseados na palavra, mediante o relacionamento contigo. Te agradeço pela vida de cada um destes meus irmãos e declaro essa palavra caindo como semente em solo fértil em seus corações e frutificando, Pai, a 100, a 60 e a 30 por 1. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Que palavra poderosa, né? Uma palavra que nos confronta, uma palavra que faz a gente refletir, que coloca a gente diante do espelho e como estamos sendo, né? Mas que bom que nós recebemos essa palavra, porque é a partir dessa palavra que a gente coloca em prática. Se é tempo que nos falta, acorda 1 hora antes. Muitas vezes a gente tem, falta de tempo, não estou orando, não estou tendo intimidade com o Senhor, porque eu não tenho tempo. Tira 1 hora do seu sono, acorda, bota o despertador 1 hora antes. 1 hora do Instagram, muito bem. Gente, a gente tem tempo sim, a gente só precisa priorizar. Priorizar essa intimidade, priorizar essa busca, e a gente vai viver e desfrutar do melhor de Deus, amém? Glória a Deus. Mas vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamentado para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Sabe quem é os ricos que ele está falando? Nós. Nós somos esses ricos. Nós somos essas pessoas. Nós não precisamos colocar a nossa instabilidade ali, não, eu tenho isso aqui me deixa estável, está tudo bem, não. A nossa estabilidade, ela vem do céu, ela vem do Pai. É nele que nos firmamos. E por isso a gente tem que desfrutar e ser essas pessoas generosas, entendendo que o Senhor nos enriquece para toda generosidade. E porque nós somos generosos, nós ofertamos. E porque nós somos filhos que reconhecemos tudo aquilo que Ele tem feito, nós dizimamos na casa do Senhor. Porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu amo isso aí. Isso aí dá, quando a gente fala, quando a gente repete. Ainda esse dia eu estava dizendo, epa, nós somos filhos e herdeiros. Isso eu não sei vocês, mas isso me traz uma força, isso me traz uma segurança. Por mais que a situação ela esteja contrária, mas eu me lembro que eu sou filho e que eu tenho um pai. E que esse pai tudo pode. E porque eu reconheço tudo aquilo que ele tem feito, eu sempre gosto de dizer, não é muitas vezes a infidelidade das pessoas que vai me fazer ser infiel com meu pai. E por isso nós somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Amém?
Quem não pegou o envelope, levanta a mão que o Luiz vai até vocês. Amém? Todos pegaram? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos dizimar e ofertar, Pai. Obrigado porque o Senhor tem tido provisão sobre todos nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nós te reconhecemos, Senhor, em tudo, Pai. Tudo que tem chegado em nossas mãos, Pai, nós reconhecemos a tua fidelidade, a tua graça, Senhor, e por isso nós trazemos diante de ti, Pai, em forma de dízimos e oferta, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem vir, irmãos. Eu te agradeço, Deus, de lembrar de mim. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Pai, sou Deus, sou Ti. Você mudou a minha história. Fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não sou do mundo, não. Glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. E te pertenço, Deus. Aleluia. Vamos aos nossos avisos. Nós temos algum aniversariante, visitante, nós temos uma irmã. Seja muito bem-vinda, irmã, aqui. É a sua casa, é a nossa casa, né? E a gente fica muito feliz e honrado, né? A gente já sabe que a senhora está vindo morar aqui perto e vai estar aqui conosco sempre. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Irmãos, terça-feira nós teremos culto normalmente, 19h30. Quinta-feira, oração na casa de Lu e de Pia, né, como todos sabem. Ontem a gente teve o Conexão, foi maravilhoso, poderoso, muito bom. Uma das coisas que a gente até falou lá, a questão da unidade mesmo, da gente estar como igreja orando uns pelos outros. Então foi muito bom, poderoso. Também a gente ainda continua, quem quiser ser voluntário, gente, quiser servir em algum departamento da igreja, né, então nos procura, né, a gente também tem a organização, a limpeza da igreja, como bem foi colocado aqui outro dia, né, Luiz entrou também, então a gente pode dividir. Por que a gente está falando sobre isso? Para ficar menos pesado, para não ficar só um ou dois casais, mas que todos comecem. E quando a gente começa, irmão, mesmo organizando, limpando, gente, a gente vai se identificando, a gente vai tendo um amor, que depois, quando a gente menos espera, a gente está em 1, 2, 3 departamentos, né? E assim a gente vai e é muito bom. Oferta para o pagamento do terreno, a gente continua com a oferta do pagamento do terreno, como todos sabem, está pertinho, mas a gente ainda tem esse compromisso. Temos a oferta da cantina também nos sábados. Quem quiser ofertar alguma coisa, algo que você sabe fazer, que é gostoso, que você quer abençoar, amém, irmãos. A gente está aberto, a gente recebe. E também tem a campanha dos microfones, né? Já tem um valor, já foi ofertado, mas a gente não chegou ainda no valor final. Então, se você tem no coração, se tem um desejo, procura César e pode estar repassando para ele, amém? E não esquecendo também o nosso culto de ceia. No sábado, dia 19, a gente vai ter o nosso culto de ceia. A gente sabe que saiu um pouquinho, né, da programação como a gente sempre fazia, mas é por conta da viagem, o pastor todos sabem, ele está em Campina Grande, e por conta disso mudou um pouco a data, mas vai ser dia 19, no sábado 19 nós teremos o culto de ceia. Amém? E sem mais para o momento, sejam abençoados, irmãos, na prática da palavra. Eu te agradeço, Deus, em lembrar de mim. Pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro de ver. Sou Deus, sou Ti. Você acreditou na minha história.
fez o que ninguém podia imaginar.